Mas o interessante é que, ao analisar os dados da população que foi vacinada, no caso, idosos acima de 90 anos, houve uma queda brusca de quase 70% na morte de idosos entre janeiro e fevereiro, ou seja, é uma queda muito grande, já contando em relação ao recebimento da primeira dose. Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Band Entrevista. Hoje, mais um tema com o analista de comportamento do consumidor, Roberto James. Vamos falar aí dos países que iniciaram a vacinação há mais tempo, como é que está essa situação. Hoje o assunto é vacina da Covid-19. Band Entrevista está no ar. De volta, eu já recebo aqui na nossa plataforma virtual o Roberto James. Mais um tema aqui para a gente. Hoje vamos falar de vacina no mundo, é isso, Roberto? Exatamente. Todo mundo se questiona a respeito de se a economia e saúde andam juntos, e o resultado que a gente pode ter é impressionante. Roberto, muitos países já iniciaram a vacina, bem antes, inclusive, aqui do Brasil. Que consequências trouxeram para esses países esse início antecipado da vacina? Olha, hoje no topo da vacinação mundial está o país de Israel, seguido pelo Reino Unido, depois os Estados Unidos. E o resultado demonstra que não é só a vacina, não é só o isolamento que conseguem combater de forma efetiva. O que a gente viu no exemplo de Israel é que ações interligadas e combinadas, ou seja, vacinação, um isolamento social muito mais rigoroso, faz com que os índices todos caiam. Israel conseguiu já vacinar mais da metade de sua população já com a segunda dose. É tanto que vem aí já de 5 semanas de lockdown e ele começa a reabrir o comércio com o chamado passaporte verde, Rodrigo. Ô Roberto, em contraponto a isso, o Paraguai hoje, aqui na América do Sul, é o país que menos vacinou. Protestos grandes lá pedem aí a renúncia do presidente, ministro da Saúde sendo trocado, um caos. E aí eu faço essa pergunta que eu fiz anterior, agora no contraponto, dando como exemplo a Portugal. E os países que não estão vacinando, como é que estão? Exatamente. O Paraguai é um exemplo clássico de países que não investiram, né, na vacina, não investiram em programas sociais que pudesse ajudar a população a passar por esse problema. Ou seja, essa inatividade governamental na América Latina tem um preço muito caro. Os países são muito aguerridos. Você vê que a população está indo para a rua, o caos está lá generalizado. A ONU pediu muita calma, intervenção do governo para que se resolva essas questões. O ponto principal é que, além da vacinação, todas as medidas auxiliares que muitos dos países estão tomando têm ajudado a combater, né, ou seja, a diminuir aquela sensação de abandono por parte dos governos. No caso de Israel e de Reino Unido, por exemplo, os resultados já são evidentes. Caiu a taxa de internação, caiu a taxa de mortalidade dos idosos e de infecção também. Aqui no Brasil, pode falar, Rodrigo. É isso que eu ia perguntar agora a você, Roberto, a questão, a gente trazendo essa realidade aqui para o Brasil, né? A gente sabe que não teve um plano de vacinação, principalmente do governo federal, hábil. Vacinas estão chegando a conta-gotas, literalmente, e isso traz um prejuízo gigante. Como é que está a situação aqui, se a gente trouxer para esse contexto da economia? Olha só, os números são animadores, apesar de são muito preliminares. A gente começou a vacinação praticamente em fevereiro, no início de fevereiro, em São Paulo, com a Coronavac do Butantan. Mas o interessante é que, ao analisar os dados da população que foi vacinada, no caso, idosos acima de 90 anos, houve uma queda brusca de quase 70% na morte de idosos entre janeiro e fevereiro, ou seja, é uma queda muito grande, já contando em relação ao recebimento da primeira dose. Os analistas, infectologistas, médicos e pesquisadores estão muito relutantes em dar opinião a respeito disso, porque trata-se apenas da primeira dose.
todos os estudos de aprovação, tanto da Oxford quanto da Coronavac, mostravam que o resultado efetivo era a partir da segunda dose. Porém, a gente está vendo nos números aqui no Brasil que já a partir da primeira dose, essa faixa etária muito mais sensível ao coronavírus, tanto na parte de infecções, na parte de internações e na parte de mortes, houve uma queda considerável. Roberto, e o governo brasileiro mais uma vez retarda na história da vacina da Pfizer. Foi feita uma proposta, ele ficou aí relutando, e aí hoje autorizou aí a compra, vai comprar a vacina da Pfizer, mas com retardo também. E com isso não vai vir a quantidade de doses que se esperava para um primeiro momento. A ideia é que pelo menos aí até maio, 14 milhões de doses da Pfizer cheguem ao Brasil. Um pouco lento, né? Demais. Se o Brasil tivesse assinado o acordo, a proposta no ano passado, por volta de agosto, setembro do ano passado, nós já teríamos recebido, agora, especialistas falam em torno de 35 milhões de doses. Isso seria uma grande vacinação, ou seja, uma vacinação muito grande. O que é unanimidade entre os especialistas é a falta de sensibilidade do governo de entender que não existe só a Oxford, não existe só o Coronavac. Por que Israel conseguiu já vacinar mais da metade de sua população com a segunda dose? Porque eles compraram vacina de todos os laboratórios, indistintivamente assinaram contratos, mesmo antes da comprovação da eficácia ter sido aprovada. Olha que interessante. Foi uma situação estratégica, o mundo nunca havia passado por isso, né? Mas o governo de Israel fez isso. O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar em regime emergencial uma vacina, que foi a da Pfizer. Então, assim, esses países que estão tendo esse senso de urgência, eles estão colhendo frutos muito importantes durante esse processo de vacinação. O Reino Unido, todas as taxas estão caindo, apesar de que o surto ainda é alto. As pessoas que são vacinadas, elas podem não ser levadas ao hospital. Grande parte fica até assintomático quando tem contato com o vírus novamente. O problema é que eles são transmissores, então não se trata de você ser vacinado e você achar que a vida vai voltar ao normal. Tem que ver a questão do uso da máscara. Esse é um ponto muito fundamental que a gente viu recentemente na visita da delegação brasileira a Israel, a importância, né, que se tem no uso da máscara. Roberto, e você trazendo agora para uma realidade mais estadual, o Fórum Nacional dos Governadores esteve reunido semana passada com o ministro Pazuello, estão tentando se articular aí para comprar, junto com alguns municípios, até vacinas também, não esperando realmente essa questão do governo federal. Você acha que é uma saída? Olha, infelizmente, Rodrigo, é muito pouco, é uma força muito pouca, porque qualquer negócio internacional que você faça com qualquer país ou qualquer outra empresa tem que ser passado pelo governo federal. Porém, essa atitude dos governadores tem pressionado muito mais o governo federal do que qualquer outra coisa. Então, o conselho que eu daria para todos os governadores é continuem firmes, brigando, procurando vacina. Essa representação dos governadores do Nordeste já entrou com uma petição no Ministério da OMS, solicitando ajuda da OMS para que eles consigam comprar vacina, porque realmente está muito lento, está muito destoante da urgência que o mercado exige. A prova maior que o Guedes, agora, a única coisa que ele fala em vacinação em massa, é a prova de que a economia já entendeu que ela precisa da população vacinada para que ela possa andar a pleno curso. Tem que ter uma interligação, a economia só pode funcionar bem se as pessoas estiverem bem. A vacina é o caminho para isso. Eu acho só que Guedes demorou um pouquinho para entender isso, né? Demorou para falar. Eu concordo com você, Rodrigo. Eu acho que Guedes demorou demais. Ele deveria ter isso desde o começo, não é novidade para ninguém. Né? Todos os países, quando os países saíram para comprar as vacinas, não sei se o nosso telespectador vai lembrar, mas o Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, que fazia coisas tão aleatórias como o nosso presidente, ele não deixou de comprar nenhuma vacina de laboratório nenhum.
Então, o povo americano hoje está sendo vacinado porque, embora que ele desacreditasse um pouco a ciência, desacreditasse esse negócio de máscara, quisesse que o comércio ficasse aberto e por aí vai, ele não deixou de comprar vacina, né? Os Estados Unidos têm compradas mais de 600 milhões de doses, ou seja, o dobro, né, do que ele precisaria para poder vacinar a sua população. Roberto, vamos mudar um pouquinho de assunto ainda nesse nicho. O ministro da Economia anunciou aí já a expectativa do novo auxílio emergencial, que vai variar aí de R$ 150, R$ 175 até R$ 350. Como é que você viu esse anúncio? Olha, muito positivo, Rodrigo. Qualquer crise que a gente passe, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, quando o dinheiro circula no comércio, ou seja, a indústria não para. Então, é muito importante entender que a partir do momento que os governos fecham suas economias, tentam o fechamento do comércio como uma das formas de parar a propagação do vírus, um auxílio emergencial como esse vai poder ajudar a movimentar o pequeno e médio comércio, né? Auxílios nesses valores, eles vão para a feira, eles vão ali para aquele dia a dia, né? Para que aquelas pessoas possam melhorar um pouco a sua alimentação. Então isso movimenta muito a economia. Acertou o governo, acertou a economia aí, né, nessa proporção, e o Congresso que já aprovou, né? Agora arrochou mais, né? Não sei se você viu, mas agora só um membro por família, os critérios aí vão ser mais arrochados e os valores vão variando também de acordo com essa realidade das famílias, das quantidades, das mulheres. Vai ter uma mudançazinha aí sobre isso. E outra coisa também, sabe, Rodrigo, não aceitam mais cadastros novos também, né? Então isso é um detalhe importante. Porém, recentemente a gente viu aqui na imprensa que o Banco Itaú demitiu 50 funcionários por terem recebido no ano de 2020 o auxílio emergencial. Olha só, pessoas que estavam empregadas, pessoas que tinham renda e receberam indevidamente. As denúncias de funcionários públicos, militares, diversas pessoas que receberam de forma irregular, inclusive esposas de deputados. Onde é que está esse dinheiro? Seria o caso do governo correr atrás desse dinheiro como forma de rentabilizar esse novo auxílio, melhorar esse novo auxílio? A gente não viu isso no debate. É claro que a urgência é muito grande, não dá para a gente ficar no detalhe, mas também não pode deixar passar, né, um valor tão alto como esse, né, tantas pessoas. O Itaú foi um pinguinho no oceano. Tivemos centenas e milhares de funcionários públicos, pessoas que não tinham necessidade, esposas e parentes de políticos, de funcionários públicos de alto escalão que receberam esse auxílio e que o governo tem que ir atrás. Precisa punir, eu acho, além de punir quem recebeu irregularmente, fazer o que você disse, tem que correr atrás, tem que buscar, esse dinheiro precisa voltar para o cofre público. Agora é um debate muito mais amplo que vai mexer com muita gente graúda, como você falou aí. Verdade. Roberto, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso Band Entrevista, sempre com temas muito importantes. Aproveita aí para convidar a turma a entrar no teu canal do YouTube, o canal do RJ. Isso mesmo, muito obrigado, Rodrigo. Todo você que está nos assistindo, quer aprender mais, quer saber um pouco mais sobre comportamento, consumo, logística aqui no Brasil e no mundo, canal do RJ no YouTube, canal do RJ, é só você colocar lá que vai direto para o canal. Se inscreva, muito obrigado.